também um conjunto, tá certo? Um conjunto de associações entre entidades, tá ok? Bom, como que eu represento em termos de DER, né? Diagrama de entidade de relacionamento. Então fica assim, olha só. Funcionário, a entidade funcionária trabalha para departamento, ok? Aqui eu coloquei só para ilustrar, pendurado e funcionário, né? O atributo do CPF, seria um atributo identificador, a chave primária aqui no caso, né? E departamento, o número do departamento, ok? Tranquilo, pessoal? Sim? E quando eu quero me referir a um determinado elemento desse conjunto de entidade, né? Esse elemento é o que a gente chama desse conjunto de entidade, não, desculpa, desse conjunto de relacionamento, esse elemento é o que a gente chama de instância do relacionamento, ok? Então, uma instância de um relacionamento é uma ocorrência particular desse relacionamento. Por exemplo, o funcionário João da Silva trabalha para o Departamento de Desenvolvimento de Produtos, tá? Então, é um elemento daquele conjunto de relacionamento, ok? Tranquilo? Bom, pessoal, conforme eu comentei com vocês, os relacionamentos também podem ter atributos, tá? Nem todos terão, né? Mas alguns relacionamentos são caracterizados por propriedades, como nesse exemplo aqui, olha só. Funcionários na nossa companhia hipotética, mas isso é fato na maioria das companhias, né? Funcionários que trabalham, estão envolvidos em projetos, tá certo? E a gente quer armazenar o número de horas que cada funcionário dedica a cada projeto no qual ele está trabalhando, né? Então percebam que esse número de horas é uma propriedade que não é nem somente do funcionário, nem somente do projeto, né? Cada funcionário vai dedicar um certo número de horas a cada projeto no qual ele trabalha, tá certo? Então é uma propriedade que, na verdade, está associada ao relacionamento. Então é o número de horas que o funcionário dedica ao projeto no qual ele trabalha, tá? Por isso que a gente pendura esse atributo no relacionamento, tá ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Yes. Bom, minha gente, olha só, a gente pode classificar os relacionamentos quanto ao número de entidades, né, que estão envolvidas naquele relacionamento. Então a gente vai ter basicamente isso, é o que a gente chama de grau do relacionamento. Então, o grau de um relacionamento é o número de entidades, né, que estão envolvidas naquele relacionamento, ok? A gente tem basicamente três possibilidades. O mais comum, né, os relacionamentos mais comuns são os relacionamentos binários, tá certo? Então, a palavra binária, né, nos remete ao número 2. Então, relacionamentos binários são relacionamentos que envolvem duas entidades, tá ok? Exatamente o exemplo que a gente tinha visto anteriormente, né? Funcionário trabalha para projeto, né? Então tem as duas entidades, funcionário e projeto, e esse relacionamento é, portanto, um relacionamento binário, tá ok? Tranquilo? Aí a gente tem aqueles relacionamentos que envolvem instâncias de uma mesma entidade, tá certo? A gente chama esses relacionamentos de relacionamentos binários recursivos. Binários por quê? Porque eles envolvem duas instâncias, né? E recursivos porque essas instâncias pertencem a uma mesma entidade, certo? Então, olha só essa situação aqui. A gente sabe que nessa companhia, né, todo funcionário possui um outro funcionário que atua como supervisor dele, né, que seria o seu chefe imediato, vamos dizer assim, né? Então eu tenho essa situação em que um funcionário supervisiona outro funcionário, né? É um relacionamento que envolve duas instâncias da mesma entidade, que é a entidade funcionária. Como que a gente representa isso, pessoal? Olha só, funcionário supervisiona funcionário, certo? Tudo bem? Tranquilo essa ideia? Quando a gente tem um relacionamento binário recursivo,
É muito comum a gente colocar aqui do lado da linha, né, que liga a entidade ao relacionamento, qual é o papel que a instância assume naquele relacionamento. Então, por exemplo, nesse relacionamento aqui, um funcionário vai estar atuando como supervisor, né, e outro funcionário vai estar atuando como supervisionado, né? Então, é muito comum a gente colocar aqui supervisor e supervisionado. Tá? Ou, sei lá, poderia colocar chefe, subalterno, alguma coisa assim, né? Para dar ideia justamente disso. Então, o funcionário, no papel de supervisor, supervisiona um outro funcionário no papel de supervisionado. Como isso, o nome já diz, é recursivo, não sou obrigado a fazer desse jeito, se quiser. Posso fazer funcionário, supervisor, funcionário. Pode ser. Na verdade, a melhor maneira é porque a gente tem a seguinte possibilidade, olha só. Vamos pegar um outro exemplo. Pessoa matrimônio pessoa, né? Pessoa casada com pessoa, tá certo? Aqui nesse relacionamento, um vai estar atuando como esposo, o outro vai estar atuando como esposa, tá? Vamos pensar nos casos mais comuns, né? Relacionamentos heterossexuais, só para não entrar em discussões, né? Olha só, pessoal, aqui, de novo, um exemplo de um relacionamento binário recursivo, né? A gente poderia pensar, por exemplo, em representar essa mesma situação da seguinte forma: homem poderíamos. Porém, qual seria a representação mais adequada, né? Se nós formos pensar, primeiro que se a gente fizer, se a gente representar dessa forma, de fato a gente está matando qualquer possibilidade de ter aqui um relacionamento homossexual, tá certo? Então aqui eu vou estar separando de um lado os homens, do outro lado as mulheres. Se eu quiser poder representar, né, relacionamentos heterossexuais, homossexuais, enfim, quaisquer tipos de relacionamentos, aqui eu consigo, tá certo? E aqui não, tá ok? Então, primeira falha. A outra falha é a seguinte, né, nessa representação, o que existe em termos de atributos diferente de homem para mulher? Os atributos são os mesmos, né? Então, que atributos são esses? Toda pessoa tem nome, independente de ser homem ou mulher, toda pessoa tem CPF, independente de ser homem ou mulher, toda pessoa tem telefone, toda pessoa tem endereço. Então, nada diferencia. E o atributo sexo, na verdade, aqui eu tenho o atributo sexo. Certo? Toda pessoa tem sexo. O atributo sexo pode assumir o valor, sei lá, M para masculino, né? F para feminino, né? Então percebam que, na verdade, a pessoa tem o atributo sexo. Eu não vejo por que fazer essa separação aqui, tá? Então, assim, vamos dizer, você pode modelar dessa forma? Pode, mas ela é uma modelagem falha, tá certo? Você modela melhor usando essa representação. Professora, mesmo colocando no lugar de homem e mulher, colocar pessoa, matrimônio, pessoa, ainda assim o desenho, na hora que você vai fazer lá o fluxo e tal, é fluxo que chama? O diagrama. O diagrama. Então, na hora que você vai fazer o diagrama, ele vai ficar mais poluído, enquanto que em cima fica mais clara a percepção do que está acontecendo ali, né? Também. Tá. Na verdade, eu vejo assim, que é só a questão da poluição. Assim, né? Porque embaixo você pode pôr pessoa, matrimônio e pessoa, mas vai poluir.
Né, sem dúvida. E aí vai ser a mesma entidade. Como aqui, por exemplo, se eu colocasse, né, supervisor, supervisiona, supervisionado, né? O que acontece aqui? Tanto o supervisor como o supervisionado, na verdade, são funcionários, tá certo? E ainda tem mais uma situação aqui, que é importante a gente pensar, que uma pessoa pode atuar como supervisor de outra pessoa e, ao mesmo tempo, ser supervisionado por uma outra pessoa, que é a hierarquia, né, na empresa, tá certo? Eu tenho um chefe, mas eu também sou chefe. Tá certo? Então percebam que ficaria muito confuso representar dessa forma. Enquanto que aqui não, né? Fica bem claro que, independentemente de ser supervisor ou ser supervisionado, esses na verdade são apenas papéis, né? Independentemente, trata-se todos são funcionários. Então é só por causa mesmo do atributo? Na verdade, ali você percebe, os atributos são exatamente os mesmos, né? Para tanto supervisor como supervisionado. Espaço, na verdade. Exatamente. E no final das contas, a gente vai ver, vai ficar mais claro ainda, quando a gente for ver como que a gente mapeia isso para tabelas. Tá certo? A tabela, na verdade, é única, é uma tabela de funcionários. Tá certo? Tá? As coisas vão variando. Fora, eu não consegui ver assim no área possível entidades fora que envolva ou pessoas ou clientes ou alguma coisa física assim, existente. Teria algum exemplo que não fosse físico, que fosse alguma entidade abstrata, que nem um projeto é uma entidade abstrata? Tem um exemplo, inclusive, que vocês vão consegui compreender bem. Consegui ver vários exemplos. Olha só, aqui na FATEC não ocorre isso. Mas, por exemplo, disciplina, né? Falando de disciplinas. Banco de dados é uma disciplina, inglês é uma disciplina e assim por diante. Disciplina é uma coisa abstrata, né? Eu não consigo palpar, mas eu consigo escrever, né? Disciplina tem nome, disciplina tem carga horária, disciplina tem conteúdo, né? Então, olha só. Deixa eu só apagar, despoluir um pouco a luz. Então, olha só, uma situação. Pré-requisito de disciplina, tá? Aqui na FATEC isso não ocorre, mas, por exemplo, eu fiz física na USP, se você não passa em cálculo 1, a gente tem física, tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, física 1, física 2, física 3, física 4. Se você não passa em cálculo 1, você não pode fazer cálculo 2, não pode, tá certo? Porque cálculo 1 é pré-requisito para cálculo 2, cálculo 2 é pré-requisito para cálculo 3, né? Física 1 é pré-requisito para física 2 e assim por diante, né? Então, é uma situação dessa. Então, a disciplina não é algo palpável, né? E a gente tem um relacionamento entre instâncias da entidade disciplina, né? Então, a disciplina é pré-requisito para disciplina. Tá certo? Uma disciplina pode ser pré-requisito para outra disciplina, tá certo? E ao mesmo tempo, né, ela pode, tem uma outra disciplina que pode ser pré-requisito para ela. Professora, em ADS, engenharia de software, né? Ah, vocês têm isso? Não, vocês não, eu não faço na ADS, mas eu digo assim, eu acho que ela tem engenharia de software 1, 2, 3, 4. Mas eu não sei se aqui na FATEC, eu acho que na FATEC não segura. Ah, é? Eu acho que na FATEC não existe essa proibição de você fazer, né? Mas em alguns lugares existe. Segura mesmo, ou seja, se o aluno não passar em cálculo 1, ele não faz cálculo 2. Existe essa situação? Eu acho que é bastante razoável. Opção, você tem sistemas 1, sistemas 2, se não fizer o 1, você não pode fazer o 2, porque matemática, cálculo 1, cálculo 2, você não fizer o 2. Que é muito razoável, né? Pra ver.
Né? Se você vê derivação em cálculo 1 e em cálculo 2 você vai estar vendo integração, mas como é que você vai ver integração, né? Se você não sabe o conceito de derivada, enfim, né? É bastante razoável. Mas aqui em sistemas, por exemplo, a matéria do 1 sistemas e a matéria do 2 é fluidos. A matéria é diferente, mas o conceito trabalha. Depende. O conceito é o mesmo. Sim, sim. Então é bastante razoável que exista, né? Perceberam?